Senhor Jesus, amém? Crianças, a gente está vendo, né, nas nossas aulas sobre a caminhada do povo de Deus pelo deserto, amém? Então, hoje a gente vai ver sobre as pragas do Egito, amém? Então, vamos orar, depois a gente vai ver as 10 pragas, 9 pragas, não 10, 9, amém? Senhor Jesus, queremos te agradecer, Paizinho querido, Paizinho amado, por mais esse dia, Senhor, esse dia lindo e abençoado, Paizinho. Te agradeço, Senhor, e te peço, fique conosco, Pai querido, Pai amado, nos abençoando e nos dando entendimento, Senhor, da Tua palavra. Amém? Então tá. Nós vamos ver o nosso capítulo hoje, capítulo 7, Êxodo 7, 11, onde diz assim: E Faraó também chamou os seus sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que Deus era para o povo egípcio? Deus era apenas mais um mago, mais um encantador. Amém? Porque eles tinham muitos deuses naquela época. E a gente só tem um único Deus, né? O nosso Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Isaías 45, 5. Amém? É isso que Deus diz para nós, que Ele é o nosso único Deus. Naquela época, lá no Egito, eles tinham o Deus do sol, o Deus do dia, o Deus da noite. Eles tinham deuses para tudo. Cada Deus, né, tinha a que defender, né, na verdade. Então, o do dia defendia o dia, porque se não tá bom, não tem sol, vamos lá fazer uma oferenda pro Deus tal. Mas enfim, crianças, a gente só tem um Deus, amém? E nosso Deus é maravilhoso, poderoso, né? E Deus manda Moisés falar com o faraó. Só que Deus conhece o coração de Faraó. E Deus sabia que Faraó não ia libertar o povo assim, né? Vão libertar, vão lá que eu sou bonzinho. Não, Deus conhecia o coração de Faraó. Moisés, sempre acompanhado do seu irmão Arão, iam ao palácio. Aí Moisés foi, conversou com o Faraó, bem capaz que ele ia libertar o povo. Aí o Moisés fala para Faraó que Deus ia lançar as pragas. Faraó não creu. Crianças, são 10 pragas, tá? 10. Eu só vou falar 9 pragas. Amém? Porque a 10ª praga vai ficar para a próxima aula. E a 10ª praga é a praga onde o faraó diz: vão, pelo amor, vão embora daqui. Tá, crianças? Então, assim, a primeira praga foi que Deus transformou em sangue todo o rio Nilo. A segunda foi as rãs. A terceira foi os piolhos. A quarta foi as moscas. A quinta foi uma doença horrível que matou todos os animais. A sexta foi a úlcera. A úlcera é uma doença horrível. A 7ª foi a chuva de pedra. A 8ª foi os gafanhotos. E a 9ª praga foi a escuridão, o breu total, assim, total. E a 10ª, como eu já falei, só na próxima aula, amém? A 10ª praga é onde o faraó amolece o coraçãozinho endurecido dele, né? Mas amém. Então, assim, crianças, a gente tem um único Deus, né? E é para Ele que a gente deve toda a nossa adoração, né? Dedicar todo o nosso tempo. Quanto mais a gente dedicar, mais Ele, né? Deus fica feliz, né? Com a gente, assim, mais Deus nos abençoa. Não que Deus nos abençoe, Ele nos abençoa sempre, até a gente acordar, né? A gente já está sendo abençoado, né? Com a graça de Deus, né? Deus quer a nossa adoração, né? O nosso tempo, mais, né? Que a gente dedique mais tempo a Ele. O objetivo é a gente entender que a gente tem apenas um Deus, crianças. É só, não existe deuses, porque lá no Egito tinha muitos deuses, né? E Faraó tinha um coração, né, duro, assim.
E então são 10 pragas e eu só falei 9. O rio Nilo em sangue, né? As rãs, os piolhos, as moscas, a doença que matou os animais, as úlceras, né? Chuva de pedra, gafanhoto e a escuridão. Amém? Crianças, se vocês leem, pede pro papai aí, pra mamãe de vocês, ler, né? Sobre as pragas. É muito bonito, assim. O que Deus faz, né? Na nossa vida, assim, o que Deus faz para nos livrar da escravidão, né? Da nossa escravidão espiritual, muitas vezes, né? Da nossa escravidão física, que muita gente está aí, né? Sendo, né, escravizada, né? Se Deus tiver que lançar pragas, Deus lança, né? Para nos livrar, assim como Ele fez com o povo dele, né? E o povo estava feliz porque sabia que Deus estava intercedendo por eles, né? E Deus já tinha feito essa promessa, né? Pro povo dele, para os hebreus. Crianças, no palácio tinha muito hebreu que trabalhava no palácio, tá? E quando vinha essas pragas, eles ficavam ilesos. Nas pragas dos piolhos, imagina todo mundo se coçando, né? Vamos imaginar assim, todo mundo se coçando, aqueles egípcios assim, todo mundo se coçando. E os hebreus lá, sem entender nada, né? Sabendo que era a graça de Deus, né? E as moscas, imagina aquele monte de moscas, as pessoas se debatendo ali, os hebreus tranquilão, né? Os gafanhotos, o desespero do povo de gafanhoto, né? Povo de Deus. E aí os egípcios, vendo tudo aquilo, mesmo assim, né? A grande maioria, porque alguns cederam, tá? Alguns, né? Até depois foram, né? Com o povo de Deus, com os hebreus. Do rio Nilo, porque o rio Nilo, essa água era liberada tanto para os hebreus quanto para os egípcios, né? A água do povo egípcio, do palácio, ninguém tinha água, né? Por quê? Porque ficou tudo em sangue. Os hebreus não, a água deles estava intacta, né? Límpida assim, porque é isso que Deus faz na nossa vida, tá? Deus cuida, Deus protege, né? Deus nos defende, né? Então, é isso que eu tenho para deixar para vocês hoje, as 9 pragas, e falta uma da próxima aula, tá? Que vai ser com a prof. Adriana, eu creio que vai ser com a prof. Adriana. Amém, crianças? E quero dizer para vocês que a gente tem só um Deus, que a gente deve adorá-lo infinitamente, o nosso Deus. Amém, crianças? Eu amo todos vocês, né? Essa pandemia nos afastou presencialmente, né? Mas logo, logo Deus vai nos livrar dessa praga, né? Amém? Vamos fazer uma oraçãozinha de despedida. Senhor Jesus, obrigado por ter nos proporcionado mais esse dia, Senhor, por ter nos proporcionado mais essa aula. Obrigado, Paizinho querido, Paizinho amado. Nos abençoe hoje e sempre. Amém?